vimos no dia de ontem que Deus se preocupa com seu povo. No entanto, traz uma preocupação especial com os mais desfavoráveis, assim como órfãos e viúvas. Do mesmo modo, Deus também se preocupa com os estrangeiros e mostra seu cuidado ministrando as suas necessidades físicas imediatas. Por isso, o povo de Israel foi instruído da seguinte maneira: amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Deuteronômio capítulo 10, verso 19. Deus desejava que seu povo fosse hospitaleiro a quem viesse de fora, tratando-o como se fosse da sua própria casa. A hospitalidade no Antigo Testamento está inserido no capítulo sobre o amor ao próximo como a si mesmo. E como já vimos em outras lições, junto com o mandato de amor a Deus, se resume todos os outros mandamentos da lei. No livro de Levíticos encontramos o seguinte texto: quando um estrangeiro vier na casa de vocês, não o maltratem, pois o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a ti mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19, verso 33 e 34. Isso significa que o povo de Israel deveria agir para com o estrangeiro da mesma forma que Deus agiu com eles, isto é, com acolhida e com misericórdia. A Bíblia nos conta que séculos antes, o Senhor havia dito a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Gênesis capítulo 15, verso 13. Naturalmente, foi isso que aconteceu. Nos primeiros capítulos de Êxodo, a dramática história da sua redenção e salvação no Egito foi registrada para a posteridade, como símbolo e tipo de redenção e salvação que nos foram dadas em Cristo Jesus. O Senhor desejava que eles lembrassem de onde estiveram e o que foram, ou seja, estrangeiros. Portanto, o povo de Deus não deveriam agir da mesma maneira que os egípcios, mas da maneira de Deus. Pois assim como Deus profetizou a Abraão, eles tiveram a difícil experiência de viver como imigrante no Egito, e não poderiam tratar os estrangeiros da mesma forma que o faraó os tratou. Ao se relacionar com um estrangeiro, eles deveriam se lembrar de quanto eram marginalizados em terra estranha. Estavam à mercê daqueles que eram mais fortes e que podiam cometer abuso com eles, o que de fato, com frequência fizeram. Essas lembranças fariam com que eles tratassem diferente estas pessoas, pois apesar de não pertencerem à mesma nação, também eram eles filhos de Deus. Embora Israel fosse uma nação escolhida, chamada por Deus, um reino de sacerdotes, e houvesse diferença entre eles e os estrangeiros no meio deles, especialmente no que diz respeito ao serviço religioso, quando o assunto era os direitos humanos, o estrangeiro, a viúva e os órfãos deveriam ser tratados com a mesma imparcialidade e justiça com que os israelitas eram tratados. Por sua vez, Jesus também instruiu o povo dizendo: assim, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Tal advertência a Israel de como eles deveriam tratar os marginalizados não era a norma do mundo antigo, em que muitos eram tratados, em alguns casos, de maneira terrível. A vontade de Deus era que o povo de Israel fosse a luz para outras nações. Essa diferença estava no Deus em quem adoravam,
de maneira de adorá-lo no sistema religioso da verdade que o Senhor lhes deu. A bondade para com os marginalizados teria sido um poderoso testemunho para o mundo quanto à superioridade de seu Deus e sua fé, que em certo sentido era o ponto principal da sua existência. Em resumo, a hospitalidade não era apenas cumprimentar e acolher um estrangeiro, porque até os pagãos fazem isso, mas é enfrentar as nossas diferenças e o nosso egocentrismo, mas sim tratá-los com amor e carinho, nos tornando canais para que o mundo veja o quão amoroso e misericordioso é nosso Deus. Querido Deus, que possamos prestar amor e hospitalidade para aqueles que estão fora da sua casa, pois tua palavra diz que assim como queremos ser tratados, também devemos tratar o outro. Nos usa, Pai, para mostrar às outras pessoas o quão amoroso e misericordioso tu és. Que o Espírito Santo nos ajude, porque sozinhos não somos capazes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.